Bom, vamos lá então. Então, assim, nessa videoaula, vou dar prosseguimento à parte dos jogos ali, dar algumas dicas que não deu tempo da gente trabalhar em aula ali, né? E aí vocês poderem seguir o jogo um pouco mais, né? E te deixar alguma coisinha para vocês fazerem para a nossa próxima aula. Bom, primeiramente o que eu vou colocar lá no material de aula, eu vou colocar esse arquivinho zip, que tem o estado atual do meu projeto. O estado atual do projeto que eu vou trabalhar, quer dizer, tem até agora, até o momento que eu for trabalhar agora, tá? Então vamos lá. Buenas, aqui. Eu vou rodar meu arquivinho, vamos ver o estado atual dele. Projeto aqui. Vou me logar. Tá aqui. Então, ele está aparecendo Bagé. Aqui ele ficou com BR, tem que arrumar isso aqui. Né? Mas agora eu já arrumo. Ele apareceu com Bagé e colocou aqui um símbolo da cidade de Bagé aqui, ou algo parecido, tá? Tá aqui só para ficar de exemplo. Bom, deixa eu chegar aqui no meu local. Ele não está colocando a descrição da cidade com o HTML, muito provavelmente porque eu não passei a tag HTML para ele. Tá? Se eu quiser formatar a minha descrição e que ele fique no formato HTML, eu preciso colocar HTML antes, né? Como nós tínhamos comentado aqui, né, em outra aula, e o barra HTML depois. Então essa é a ideia. Bom, então tá. Aqui da descrição está exibindo a imagem, que é o ponto onde nós paramos em aula. Tá? Então agora sim, quais são os desafios que nós temos agora para resolver? Bom, olhando para a tela aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer com que ele busque as minhas cidades. Aqui. Tá? Que ele busque. Opa, essa aqui é a versão velha. Que ele busque as minhas cidades. Então é isso que nós vamos fazer agora. Aquele botão tem que carregar 3 cidades do banco de dados. Então é importante que vocês tenham cadastrado várias cidades, tá? No banco de vocês. No mínimo 4, 5 cidades. 4, 5 é o suficiente? Isso. 4 é o mínimo. 4 é o mínimo. O que acontece é o seguinte aqui, ó. Qual é a lógica do jogo nesse ponto? Eu quero que tragam... Eu estou exibindo uma cidade aqui. Por exemplo, estou exibindo Bagé. Aqui tem que aparecer 3 cidades diferentes de Bagé. 3 cidades diferentes de Bagé. Sendo que uma dessas 3 cidades tem que ser a cidade para onde eu quero ir. Tá? Então aí nós vamos ter que fazer uma lógica que é a seguinte. Eu tenho que ir no meu banco de dados e pedir para ele trazer 2 cidades. Por que 2 e não 3? Né? Porque são 2 cidades que sejam diferentes da cidade que eu quero ir e da cidade que eu estou exibindo. Ficou claro? Ora, se eu tenho 20 cidades, aqui está aparecendo uma. Uma das 3 tem que ser a cidade que eu quero ir. As outras 2 tem que ser para enganar o cara, quer dizer, tem que ser para dar opções para o cara clicar e não ser a cidade certa. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou criar um método lá na minha cidade DAO, que eu não sei se já está criado. Se tiver criado, eu vou só explicar. E depois aqui, ó. Ele já está criado, tá? Eu vou explicar o método para vocês, mas ele já está criado. Tá? Ele é um método que é bem interessante, porque ele já faz essa diferença. Mas se vocês quiserem depois montar, é necessário que monte, né, para funcionar. Ele dá para copiar, tirar como base um listar comum, mas ele tem algumas características que eu vou comentar. Eu chamei ele de listar 3. Tá? E esse método ele recebe 2 parâmetros de entrada. Uma cidade, que é a próxima cidade que eu quero ir, e a minha cidade atual. Então eu recebo 2 parâmetros de entrada. A próxima cidade que eu vou e a minha cidade atual. Eu faço um select. Como é que vai funcionar esse select? Né? Ele vai trazer 2 cidades ordenado randomicamente. Até aqui não tem novidade, né? Nós já fizemos. A única coisa a mais que nós temos que pensar aqui é o seguinte. Bom, ele vai trazer qualquer cidade limitado em 2. Bom, mas se eu estou em Bagé, eu corro o risco dele me trazer Bagé.
né? Se eu quero ir para Pelotas, eu corro o risco que ele me traga Pelotas. Então, esse select que está aqui, ele tem que me trazer duas cidades, menos a que eu tô e menos a cidade para onde eu vou. Então, a cidade onde eu tô e a cidade para onde eu vou, ele não pode trazer. Não pode trazer, porque senão ele não está enganando o cara ali, né? Vai ficar óbvio que não é aquilo ali. Então, eu fiz um select para trazer tudo de cidade, onde a minha cidade ID, ela não pode ser dois códigos. Ela não pode ser a minha próxima, não pode ser a minha atual. Então eu monto esse SQL aqui, né? E só passo como parâmetro o ID da próxima cidade que eu vou, que quer dizer que eu devo ir, e o ID da minha cidade atual. Com isso, eu garanto o seguinte: não vai acontecer dele trazer as cidades que eu estou ou para que eu quero ir. Então ele vai me trazer duas cidades diferentes da atual e da próxima. Então, vamos supor o seguinte aqui. Vamos supor o seguinte. Eu tenho 4 cidades. Eu estou em Bagé. Quero ir... Quer dizer, quero ir não, né? Eu estou em Bagé e devo ir para Pelotas. E no meu banco de dados, eu tenho Bagé, Pelotas, Rivera, Aceguá e Caçapava. Tá? Tenho 5 cidades lá. O que tem que me retornar o meu SQL? Ele tem que me retornar 2 dessas cidades. Só que ele não pode me retornar Bagé, que é onde eu estou. E ele não pode me retornar Pelotas, que é para onde eu quero ir. Então ele tem que pegar dessas 3, ele tem que pegar 2. Então é isso que esse SQL vai fazer. E esse while, ele vai fazer exatamente isso. Vai me trazer 2 cidades e adicionar na lista. Então, vamos supor que ele passou por esse while e adicionou 2 cidades na minha lista. 2 cidades aleatórias. Então vamos chutar então que ele, por exemplo, me trouxe Rivera e Caçapava. Então a minha lista agora está com Rivera, a minha lista que vai ser retornada, tá? Ela passou pela SQL e está com Rivera e Caçapava. Por que 2? Né? Por que 2? 2 porque ele traz Rivera e Caçapava, mas eu também tenho que adicionar na minha lista a cidade para onde eu quero ir. Porque eu tenho que dar opção nos botõezinhos para ele colocar a cidade que eu quero ir. Nesse caso, eu devo ir para Pelotas nessa simulação, né? Então a minha lista, além de Rivera e Caçapava, ela tem que ganhar aqui, Pelotas. E aí é isso que eu vou fazer nessa linha aqui, ó. Primeiro eu populo a lista e depois adiciono a próxima cidade. Lista.add próxima. Então o que eu fiz? Criei minha lista e adicionei a cidade para a qual eu quero ir. Então minha lista passa a ter 3 elementos. Passa a ter Pelotas nessa simulação também, né? Então tem 2 aleatórias que são para enganar, né? Que são as cidades que não vão fazer nada. E tem a cidade certa, que é Pelotas. Aí a minha lista vai ficar assim. Rivera, Caçapava e Pelotas. Tá pronto? Até tá pronto. Mas esse algoritmo ele vai ter um problema. Essa minha lista, do jeito que ela está programada até aqui na nossa lógica, ela sempre vai trazer 2 cidades quaisquer e depois acerta. 2 cidades quaisquer, depois acerta. Ora, se eu for jogar o meu jogo 2 vezes, não sei nem se é muito, eu descubro que se eu manter essa lista aqui, quando eu olhar a interface do meu jogo, né, vai ficar um troço meio sem graça. Quando eu olhar a interface do meu jogo, eu vou descobrir que a minha cidade certa é sempre essa aqui. Né? Ó, se é sempre 2 que não tem nada e uma certa, então a cidade 1 não vai ser, a cidade 2 não vai ser sempre a 3. Então, nessa lógica, sempre a cidade certa vai ser a 3. E isso não pode acontecer. Eu preciso que ele embaralhe essas minhas cidades. Que ele jogue Pelotas para cá, jogue Pelotas para lá,
joga a cidade certa para qualquer posição. Tá? Como é que eu vou fazer isso em Java? É muito fácil. Ó. Eu uso esse comandinho aqui. E esse comandinho ele vai embaralhar as minhas cidades. Vai transformar essa minha lista em uma lista onde a primeira, segunda e terceira posição estarão misturadas. Então eu nunca sei onde está a minha cidade certa, sem praticar o jogo. E retorna essa lista. Então esse listar 3 me retorna 3 cidades embaralhadas, sendo que 2 são as cidades erradas e uma é a minha cidade certa. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Aí eu vou voltar para o meu local e vou implementar isso aqui. Olha só, monta a tela. Então agora eu vou pegar essa lista de cidades, que são cidades para onde eu posso ir. Vou pegar essa minha lista de cidades, que são cidades para onde eu posso ir. Vou fazer o processo todo aqui. Vou fazer. Tá, vou pegar aqui. Vou chamar aqui de lista de cidades. São as próximas. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte: toda essa parte de declaração eu vou fazê-la lá em cima. Então aqui eu vou criar uma outra variável, porque eu posso ter que usar ela em outro lugar, tá? List cidades. Eu vou dizer que são as cidades botões, tá? Que são as cidades que ficam aparecendo nos botões ali embaixo. Tá? Então list cidades são as cidades botões, são as cidades que vão aparecer nos botões. Então eu monto a tela e digo o seguinte: cidades botões é igual a... Aí eu vou ter que abrir a DAO? Vou. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Cidades DAO. Pronto. Isso, sem abrir e fechar parênteses não vai dar nunca. Aí eu venho aqui, digo DAO ponto. DAO ponto. Listar 3. E quais são as cidades que eu vou mandar? É a minha cidade atual, que é essa aqui. Isso, é a cidade sendo exibida. Deixa eu me lembrar qual é a ordem. Eu acho que é próxima depois atual. Vamos ver a ordem? A próxima depois atual. Então a cidade que eu estou exibindo é a cidade atual. Então é essa aqui. Qual é a próxima? Novamente, vou declarar lá em cima. Sempre declarando lá em cima. Private cidades próximas. Tá? Qual é a próxima aqui? Se essa aqui é a cidade atual, posição cidade, tá? A próxima é a posição cidade mais 1. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: qual é a próxima? A próxima é a mesma coisa que está aqui, só que é posição cidade mais 1, correto? Barbada, né? Eu pego a lista de cidades e dou mais 1, é a próxima. E aí eu digo aqui que eu vou para a próxima, passo a próxima, e a cidade que está escrito ali que é a atual. Essa aqui é a atual, essa aqui é a próxima. Beleza. Tem só um detalhezinho aqui para ficar bonitinho assim, montar a tela. Eu só vou para a próxima cidade se eu ainda tiver cidades para ir. Tá? O que significa isso? Posso chegar na última cidade do meu jogo. Eu não tenho mais cidade para andar. Então eu só vou fazer um ifzinho aqui, ó. Se caso ponto get cidades ponto size, que é o tamanho da minha lista, tá? For menor não, na verdade vou fazer diferente. Se a minha
posição da cidade for menor que o tamanho da minha lista, menos 1, que começa no 0. Então, se a minha posição da cidade, por exemplo, as posições da cidade possíveis, se eu tenho 3, né? É o 0, o 1 e o 2. Tá? Então, se a minha posição da cidade for 2, eu já não posso mais andar. Porque eu cheguei no último elemento da lista. Como o size me retorna, considerando que eu tenho posição 0, 1 e 2, ele me retorna o tamanho 3, eu boto menos 1. Então, se a minha posição da cidade for menor do que isso aqui, aí eu ando para a próxima. Senão eu não ando nada. Senão eu não ando. Fico onde eu tô. Certo? É isso. Cifzinho só para não estourar. Tá? Então, se a posição da cidade for menor que essa aqui, eu ando. Senão eu não ando. Beleza? Então tá. Vamos ver aqui. Aqui só para não estourar o tamanho da minha lista. Listar 3, feito. Agora eu tenho que escrever os botões. Agora eu vou escrever os nomes dos botões das cidades. E aí para fazer isso é muito fácil. btn cidade1 .set text. E aí eu vou pegar na ordem. Cidades botões é uma lista. .get é o primeiro. 0. Ponto. Nome do botão, o nome da cidade. Get nome da cidade. E aí eu faço o mesmo para os outros. Aqui é cidade 2, aqui é cidade 3. Barbada, né? Posição 0, 1 e 2 para botões 1, 2 e 3. 1 e 2. Muito bem, feitou. Tá aqui. Tá? Vamos ver se funciona isso aqui agora. Tá lá, estou mostrando Santana do Livramento e lá tá Pelotas, Caçapava e Bagé. Pelotas, Caçapava e Bagé aparecendo aqui. Então tá certo, chegou até aqui esse ponto, tá bonito, tá funcionando. Pelotas, Caçapava do Sul e Bagé. Tá aparecendo as cidades. Bom, até aqui eu acredito que tá tranquilo, né? Mostra as cidades. Agora nós vamos ter que fazer, agora que a lógica do jogo vai começar a funcionar. Mas eu vou deixar agora para o próximo vídeo, certo? Nós vamos fazer os botões agora.